Oi gente, tudo bom? Fugindo um pouquinho a regra dos vídeos aqui do canal, esse último aqui do mês não vai ser de assistidos, como geralmente eu faço com dicas de produções de cinema, de filmes que eu assisti ao longo do mês para indicar aqui. Como o mês de junho foi o mês de orgulho LGBTQ+, eu resolvi fazer uma lista de filmes românticos com a pegada LGBT que eu mais gosto. Então eu tentei fazer um recorte nessa lista, porque senão seriam vários filmes para indicar aqui, mas eu tentei pegar somente filmes gostosinhos, românticozinhos, bem aquele filme Sessão da Tarde muitas vezes, que a gente tanto adora assistir, né? Eu, como uma pessoa fã de comédias românticas e afins, adorei montar essa lista e relembrar de alguns filmes que eu amei muito. Então eu espero que você goste. E antes de começar aqui minha lista, eu quero lembrar você, se você ainda não deixou um like ou um comentário, se inscreveu no canal, aproveita que essa oportunidade. Eu costumo sempre avisar no final, mas eu sei que muita gente acaba esquecendo, então já deixa agora um joinha. E ao longo dessa lista, conforme eu for falando dos filmes, se você já assistiu ou tem curiosidade de assistir algum deles, vai comentando aqui embaixo. E aí me indique também depois no final alguns outros que eu não falei, porque eu vou adorar ver as indicações de vocês. Ou se você ainda não assistiu algum dessa lista, comenta a expectativa que você tem para assistir. Enfim, vamos interagir. E o primeiro aqui da lista que eu quero falar é um que talvez não seja tão conhecido assim, mas ele está disponível na Netflix, então é de fácil acesso quem se interessar, que é o filme Naomi e Eli e a Lista do Não Beijo. É um filme que tem uma pegada adolescente, mas também tem alguns assuntos mais profundos, mas sempre tratados com leveza. É um filme que tem um ritmo gostoso, ele tem uma pegada meio comédia romântica, e além da questão romântica realmente, tem a questão do relacionamento de amizade. Qual é a história do filme? A Naomi e o Eli, eles são amigos desde a infância, eles moram no mesmo prédio, eles são vizinhos, e sempre tiveram um bom relacionamento. A Naomi é hétero e o Eli é gay. Por causa disso, eles criaram muito cedo uma lista dos não beijáveis, a lista do não beijo. Então são aqueles meninos que nenhum dos dois podem ficar. Só que o que acontece? O Eli, ele acaba se apaixonando pelo Bruce, que é um ex-namorado da Naomi. E aí, a partir daí as coisas começam a complicar, porque várias coisas são levadas em consideração, várias coisas são questionadas, alguns problemas que antes eram relevados vêm à tona. E é gostoso esse filme porque, além de ter a questão de dois casais principais, que seria a Naomi com um outro rapazinho que vai aparecer depois, e o Eli, que talvez, não vou deixar claro aqui, talvez conquiste o Bruce ou não, porque até então a gente não sabe se o Bruce é gay ou não. Tem a questão mesmo de amizade entre os protagonistas, que é a Naomi e o Eli. É muito gostoso acompanhar, sabe? É um filme que tem uma pegada bem leve, divertida, mas tem aquele amorzinho, sabe? É bem gostosinho esse filme, vale a pena assistir. Tem como protagonista a Victoria Justice, que talvez você lembre ou não saiba, ela é aquela atriz que interpretava a protagonista naquele seriado Victorious, que lançou a Ariana Grande, que foi onde ela começou. A Victoria, inclusive, era uma das apostas da música pop. Ela acabou não virando, mas quem sabe, né, um dia. E ela deixou algumas pérolas aí de interpretação e tudo mais, como esse filme que eu gosto muito. Então, se você gosta dessa pegada com comédia romântica, mas um pouco mais jovem, mais leve, você vai gostar desse filme. Além disso, eu descobri isso bem depois que eu assisti. Esse filme é baseado num livro da Rachel Cohen com David Levitan, que talvez, se você não saiba, é o autor de alguns outros livros como Todo Dia, que também já teve adaptação para o cinema, interpretado pela Anne Hathaway, e do livro We Will Will. São dois livros que eu tenho aqui, mas ele tem outros livros também, inclusive vários com a pegada também LGBT, que é o caso do Will Will, o Garoto Encontra Garoto, enfim, então eu fiquei muito interessada também em ler o livro. Eu não conhecia, mas depois que eu vi a capa que eu lembrei, é um livro que estava sempre aí nas livrarias, chamava atenção porque ele tem uma capa bonita, um azul com um copo, mas eu nunca tinha nem lido a sinopse do livro. Talvez por isso eu tenha sido pega tão de surpresa quando assisti a obra, gostei e depois soube que era uma adaptação. Então, de repente, fica aí uma dica também de leitura. O segundo aqui da lista, podem falar que é marmelada, mas não é. É uma dica realmente de um filme que eu amo e que, coincidentemente, é protagonizado pela dupla de cantoras que eu mais amo também, que é o filme Ana e Vitória, que é protagonizado pela dupla Ana Vitória.
É um filme nacional que eu assisti no cinema muito por acaso. Na verdade, minha paixão pela dupla começou depois do filme. Eu fui contra a maré, assisti ao filme primeiro e depois passei a gostar da dupla. Eu fui procurar o filme, na verdade, porque ele é dirigido pelo Matheus Souza, que é um diretor de um dos meus filmes preferidos, nacionais ou não, que se chama Apenas o Fim. É um filme antigo, com a Érica Madre e o Gregório Duduvier. Então, desde então, eu gosto muito do trabalho desse diretor. E quando foi lançado Ana e Vitória, eu fiquei curiosa, assisti no cinema e eu amei. E é engraçado que, assim, eu não conhecia, acho que 99% das músicas que são retratadas no filme, e eu já fiquei apaixonada, porque você presta atenção na letra, né, quando você não canta junto. E hoje em dia eu revejo o filme, já vi acho que umas 3 vezes, e cantando junto tem uma outra pegada, né, sabendo todas as músicas. Então, é um filme que vai agradar com certeza não só quem é fã da dupla, como também quem não conhece, porque eu assisti sem conhecê-las direito, e amei, já de cara. O filme, ele conta a história de duas nordestinas que na verdade estão morando há muito tempo no Rio de Janeiro e que por coincidência se encontram na grande cidade. Elas estão buscando se conhecer mais do que qualquer outra coisa, elas estão ingressando na carreira da música, mas sem pretensão, e elas acabam se conhecendo numa festa. E aí depois elas resolvem começar a cantar juntas, fazem alguns vídeos pra internet, e aí bomba na rede, vira um grande fenômeno no Brasil. Na verdade, o filme, ele é levemente baseado na vida das duas. Ele tem essa pegada realmente de descoberta das duas, o avanço que elas tiveram ao longo do tempo com grande ajuda da internet, mas o foco principal do filme eu acho que é a questão realmente de amor livre, de liberdade de escolha, de decisão e também de consequências das suas decisões. Então, o filme é engraçado. Eu tive essa sensação que o filme ele é dividido em 3 grandes blocos, em 3 grandes cenários. Então ele é dividido naquela festa onde a Ana e a Vitória se conhecem, então tem uma grande parte do filme que é passada ali, tem uma grande parte do filme que é passada durante um período em que elas já estão levemente mais conhecidas e uma parte final que é onde elas realmente estão conhecidas. Então a gente vai acompanhando essa evolução das personagens e não só delas como cantoras, mas delas também como pessoas. Então elas estão se conhecendo sexualmente, conhecendo de uma forma como mulher que se apaixona, sabe? Então elas passam por... Elas são muito livres, então elas... Tem momentos do filme que elas se apaixonam por mulheres, tem momentos do filme que elas se apaixonam por homens, e isso rola de uma forma muito natural. Eu achei muito gostoso o filme, não é nada forçado, as duas interpretam muito bem, gosto muito, mas apesar delas interpretarem muito bem, elas deixam muito claro ali que elas estão sendo elas. Elas têm um roteiro e tudo mais, mas ali é a Ana e a Vitória interpretando, sabe? É muito legal, eu gostei muito. O filme é gostoso, é leve, tem algumas cenas engraçadinhas, tem umas coisas que te fazem refletir. As músicas são maravilhosas, mas isso é um show à parte, eu não vou me aprofundar muito, porque senão vai falar que eu tô fazendo jabá, porque eu gosto das duas, mas... Sério, assistam, é muito legal, é um romance muito gostoso. Em N situações, também tem a pegada, que nem eu comentei aí do primeiro filme, que ressalta muito a questão da amizade, da fidelidade pelo aquele sentimento de amizade que você tem pela pessoa. Então vai muito mais além até do que um filme romântico. É um filme de escolha de vida, sabe? De reflexão de vida, do que você quer fazer na sua vida. Enfim, é um filme excelente que eu gosto demais. Um outro filme dessa lista também tem uma pegada jovem, também é um romance super gostosinho, que eu amei assistir. É uma produção de 2018 chamada Love, Simon, com o Amor, Simon. A obra foi dirigida pelo Gregory Berlanti, que, dentre outras coisas, no currículo ele tem o roteiro de algumas séries como Dawson's Creek, Everwood, a série que está atualmente em cartaz, You. Então ele tem essa pegada de conseguir falar com o público jovem adulto, e Love, Simon tem muito disso. O filme ele é protagonizado pelo Nick Robinson, tava quase esquecendo sobre o sobrenome dele, que é um jovem ator que já é promissor, aí tem vários filmes legais no currículo, como por exemplo Tudo e Todas as Coisas, Jurassic World. Também tem a Catherine Longford, que é a que faz 13 Reasons Why, ela faz a melhor amiga do Simon, entre outros personagens, outros atores do elenco jovem
que dá um show realmente nesse filme. Eu gosto muito porque a história conta a história do Simon se descobrindo. Porque na verdade ele já se identificou como gay, ele sabe que ele é gay, só que ele não consegue contar pra ninguém, nem pra família, nem pros amigos. Ele acaba tendo uma vida meio fake fora da internet. E somente na internet ele consegue conversar e se abrir com um amigo que ele não sabe quem é. Os dois conversam na internet sem se identificar, somente sabem que eles são da mesma escola, da mesma classe. E com ele, o Simon se explica, o Simon consegue abrir o coração e contar tudo. E aí, depois de um tempo, essa informação acaba vazando para todo mundo e o Simon começa, paralelamente, a lidar com as coisas que isso tudo reflete na vida dele, mas também tentando descobrir quem é esse amigo que ele conversa na internet, porque ele já tá apaixonado por ele, né? E aí você também, como espectador, começa a tentar adivinhar quem é, que são apresentados vários personagens que estudam com ele. E aí, ao longo dessa busca, a gente é frustrado algumas vezes você desconfia de quem é o personagem. O final é muito bonitinho, eu adorei o final desse filme. É um filme gostoso, que você vai se divertir, vai se emocionar, você vai ficar apaixonado pelo Simon e pelo parceiro, que eu não vou falar quem é, porque você vai ter que descobrir assistindo o filme, e é bem gostosinho. O próximo dessa lista talvez seja o filme mais triste de todos que eu vou falar aqui, apesar de também ser um filme de romance. Ele é focado especialmente na relação amorosa entre as duas protagonistas, mas talvez seja um filme que vá fazer você chorar em alguns momentos, diferente dos demais aqui que eu comentei, que são todos muito bonitinhos de uma forma geral, mas padrões de comédia romântica. O filme que eu tô falando é O Azul é a Cor Mais Quente, que conta a história da Adele, que é uma francesa. Na verdade, é o único filme dessa lista que é europeu, e é um filme também bem legal, faz você refletir sobre várias coisas. É um filme super premiado, que ele conta a história da Adele e ela se conhecendo, bati no microfone, e ela conhecendo mais sobre si mesma a partir do momento que ela conhece a Emma. A Adele, ela tem 15 anos, ela se apaixona pela Emma, que é uma estudante universitária de artes, e elas são completamente diferentes, porque a Adele ainda tá se descobrindo, a Emma, ela é super pra frente, ela é moderna, ela já tá na faculdade, e aí as duas acabam tendo um relacionamento, e o filme mostra o avanço do tempo e o quanto esse relacionamento afeta a vida das duas, especialmente da Adele, que é a protagonista. Então, a gente começa com a Adele na época da escola, se conhecendo e tudo mais, e aí depois a gente passa a conhecer ela adulta também. Ela vira professora, enfim, ela e a Emma acabam mantendo um relacionamento, e o quanto isso é importante pro amadurecimento, especialmente da nossa protagonista, que é a Adele. É um filme romântico muito gostoso, muito bonito. Ele ficou bastante conhecido pelas cenas, né, de sexo, mas são cenas bonitas também, se de repente você não gosta dessa pegada, mas vai muito mais do que isso. Na verdade, esse filme ficou famoso por causa disso, mas a história é muito legal. O filme é muito premiado, ele ganhou a Palma de Ouro, ganhou o BAFTA, e não é à toa, porque realmente é uma linda produção. Ele também caiu numa polêmica um tempo atrás, porque houve a denúncia das duas protagonistas de que aconteceram abusos durante as filmagens, repetições desnecessárias, insultos, coisas bem pesadas realmente. E ainda bem que isso não transparece no filme, o filme tem uma leveza gostosa, mas foi uma coisa que realmente foi muito chata durante a produção do filme, né? Queria que não tivesse tido isso, porque é uma obra realmente muito boa, que vale a pena ser assistida, e tem uma pegada realmente muito, muito simples, muito natural. A história de amor é conduzida de uma forma muito fluida, e eu gosto muito desse filme, é um dos filmes que eu gosto bastante. E antes de eu falar o último filme dessa lista, vou lembrar você para, de novo, deixar um like aqui se você ainda não deixou. Se você gosta desses tipos de vídeo, se você gosta de
E a última indicação é um dos meus filmes preferidos, chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é uma obra nacional, está disponível na Netflix, e ela foi inspirada a partir de um curta-metragem que foi feito em 2010, e aí fez tanto sucesso, teve tanto hype em cima daquela produção que o diretor acabou criando realmente uma obra muito mais extensa. Em 2014 lançou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que conta a história do Léo, que é um rapaz que tem cegueira, e além das complicações e da superproteção que ele tem dos pais por causa disso, ele também acaba se apaixonando por um colega de classe. Então ele também tem esse outro conflito dentro dele. Na questão, acho que o conflito nesse caso não é nem a questão dele ser ou não gay, mas a questão de que ele não sabe se o amigo dele, que é o Gabriel, que é o estudante novo da escola, se o Gabriel gosta dele ou não, se o Gabriel é gay ou não. E a gente vai assistindo ao filme tendo essa visão também do Léo. Porque o Léo, ele é uma pessoa cega, mas ele tenta ser muito independente. E ele só não é mais independente do que ele é porque a família é muito protetora. Ele tem uma melhor amiga que sempre acompanha ele, que acaba rolando também uma super proteção. Então é legal também no filme que a gente vai conhecendo um pouco mais o personagem e vai entendendo o lado dele. Então ele começa a querer voltar realmente da escola sozinho, como diz o nome do filme. Sofre bullying, enfim, ele tenta fazer intercâmbio, ele quer se desvincular de todas essas super proteções, ele quer na verdade ter um espaço, ele quer ser livre, ele quer fazer o que ele quer. E aí esse relacionamento também com o Gabriel é um dos fatores nesse sentido, dele querer ser realmente um indivíduo com as suas próprias escolhas, e que a cegueira não deveria ser empecilho para isso, né? Então é uma história muito gostosinha, muito bonitinha, é mais um filme de adolescente. Depois que eu montei a lista, que eu percebi que os meus filmes preferidos são esses com protagonistas jovens, mas fazer o quê? São filmes românticos que eu gosto. E a obra também ganhou vários prêmios, inclusive em 2015 ele foi um dos indicados pelo Comitê Brasileiro para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional no ano seguinte, mas não foi selecionado, infelizmente, porque é uma obra muito boa, tem uma qualidade técnica muito boa. De repente seria uma disputa difícil aí, hein? Porque é um filme que merecia muito mais atenção do que recebe até hoje em dia. Então, se você ainda não assistiu, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, assista que você vai gostar. Bom, gente, foi isso. Como eu comentei no começo, eu tentei fazer um recorte dentro de vários outros filmes que poderiam entrar aqui nessa lista. Tentei pegar alguns filmes que fossem realmente focados no romance, que tivessem uma pegada muito mais amorzinha. Mas tem 1000 outros filmes aí pra indicar. Se de repente todo mundo gostar, eu faço uma outra lista, porque tem filmes que numa pegada muito mais militante, muito mais de sobrevivência também, que eu gosto muito. Poderia acrescentar aqui nessa lista Moonlight, que é um filme que eu gosto muito, ganhador do Oscar de melhor filme. Filadélfia com Tom Hanks, que também é um excelente filme. Carol com a Cate Blanchett, que também é uma excelente produção. Enfim, a lista vai longe, né? Então, é um assunto que gera aí muito conteúdo, porque é um tipo de cinema que eu gosto muito, que na verdade não é um tipo de cinema, é um cinema, né? É que muitas vezes as pessoas olham com o olhar meio torto quando pensam que o casal de protagonistas é gay, mas é um romance como qualquer outro. A gente tem que começar a pensar de uma forma diferente, né? Se você tem esse olhar diferenciado para essas obras, encara como naturalidade, que é o que é, né? É um romance bonito como qualquer outro. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça e incentivar também que as produções tenham isso, né? Porque é difícil, apesar de hoje em dia ter bastante produções voltadas ao gênero, produções LGBTs, a gente não tem tanto assim como deveria ter, né? Pode reparar. Talvez pela questão de medo de audiência e tudo mais, mas poxa, as pessoas precisam ser representadas, né? Então, por que não também dar voz, dar espaço para elas? E não só em filmes mais militantes, como vários que tem aí são necessários, mas filmes também como esses. Por que não você ligar uma TV e assistir uma sessão da tarde com um filme românticozinho, bem gostosinho, água com açúcar, com um casal de protagonistas do mesmo gênero?
Enfim. Eu também queria colocar aqui nessa lista alguns filmes com protagonistas trans, protagonistas não binários, mas eu não tinha assistido, ou pelo menos não lembrava de nenhum filme nessa pegada que fosse romântico. Então, se você lembra de alguns, me indica aqui embaixo, que eu tô louca pra assistir, fiquei curiosa, pretendendo procurar alguma obra assim. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.